está falando aqui, que vão disputar deputado estadual, né, deputado federal e também para o Senado. E governador. Né? Como coletivo, a gente firmou o apoio a Lula, porque a gente compreende que aqui dentro existem indivíduos que estão apoiando candidatos distintos, todos dentro do campo progressista. Mas a gente quer abrir espaços para que essas pessoas venham e falem também conosco. Cada um de nós vai ser multiplicadora, né, das nossas ideias. Então a gente precisa amadurecer esse processo. Então qual é o primeiro passo hoje? É que a gente abra essa discussão, e aí Inácio e Karina, fiquem à vontade de se inscrever, de participar, porque esse primeiro momento é de análise de conjuntura, que a gente possa compreender um pouco melhor da situação que a gente está vivendo no país, e nesse momento ímpar, né, que algumas legendas, inclusive, estão deixando um pouco de lado suas divergências para firmar em torno de um candidato, que é o Lula. Né? Então, fiquem à vontade, as inscrições estão abertas, e a partir da fala que for surgindo, a gente vai anotando algumas ideias para construir o texto, e um pouco mais para o final da roda de conversa, a gente se foca mais na questão do manifesto em si. Tá? Está aberta as inscrições com aquela moça ali, Sandrinha, né? E aí, quem quer... Eu acho que era legal vir aqui falar. Tá? Por causa do microfone. Nós não vamos marcar tempo a princípio, tá certo? Mas a ideia é que fale em torno de 3 minutinhos, tá bom? Boa noite, minha gente. Meu nome é Heloísa, sou enfermeira, sou amiga do seu Negrão e da Andréia, a gente mora junto, a gente é vizinho aqui no prédio. E assim, fico muito feliz e muito orgulhosa e achando muito legal que esse avanço que eu estou verificando no movimento espírita, né? E apesar de que eu não sou espírita, mas sou simpatizante de todos os movimentos religiosos, né? Que tenham uma ideia de que a gente pelo menos possa falar, a gente pelo menos possa expressar alguma coisa, a gente possa conversar. Fica muito difícil, e houve um tempo, né? Houve um tempo que a gente não podia falar com as pessoas porque dizia assim, eu não falo em política, né? Eu só sou... E quando hoje eu acho que o movimento espírita está passando por um momento, como a maioria das pessoas, né, que está vindo uma onda, que não é uma onda vermelha, eu acho que ela é uma onda multicolorida. Ela está agregando pessoas de várias crenças, de várias situações. E que por quê? Porque a gente está chegando no fim do fim. Né? Eu tenho a impressão que tem algumas expressões que vocês usam, que se usa em alguns, a Kali Yuga, né? A Era das Trevas, essa coisa. Eu acho que está muito ruim mesmo. Está perpassando a gente um sentimento assim de muita dificuldade da gente fazer as coisas. Então, me alegra ouvir alguns companheiros, né? E assim, eu acho que nem tem importância a gente dizer com quem a gente vota, em quem a gente não vota, mas... Principalmente quando diz assim, esse ano é o ano político das nossas vidas. E é verdade. Talvez essa seja a eleição mais difícil que a gente vai enfrentar. Porque, para além da gente eleger o Lula, nós vamos ter que ter um congresso. Nós vamos ter que ter as pessoas. Porque mesmo a gente tendo momentos em que a gente teve candidatos de esquerda, nós tivemos o Camilo, que é dito do PT, mas a maioria dos organismos do Estado e do município eram todos pessoas ligadas ao Bolsonaro ou que tais. Então, o acesso é truncado. A gente tem uma dificuldade de chegar em alguns serviços. A gente tem hoje uma realidade, assim, eu sou enfermeira e me deparei, passei 2 anos com essa coisa da Covid, fui uma pessoa que tive muito problema com Covid. E quando voltei, me impressionou que nem encaminhamento mais não existe para os hospitais. Os pacientes vão na marra. E aí chegam lá, ficam nas cadeiras, porque tem pessoas tão maravilhosas lá, que dizem assim, não vamos mandar para casa. Vamos botar no chão, vamos botar aqui numa cadeira, vamos botar num banco, vamos botar na calçada. E vamos começar a medicar. Isso é muito ruim, gente. Né? Então a conquista do SUS, eu acho que tem a ver com isso, e tem a ver com aquela frase, que é a frase que eu acho que é mais emblemática. Tudo é político. Tudo nessa vida é político. Até a decisão de vocês de serem espíritas é uma decisão política. Por mais que a pessoa não queira compreender assim, mas é uma coisa super importante a gente entender
em que momento é que a gente está inserido. Eu estou achando muito legal essa fala, essa menina agora, Crícia, né? Crícia me emocionou, a Lídia eu já conheço de outras batalhas, outras lutas, né? E a gente ouviu hoje, porque antigamente eu discutia com uma menina que era lá do Centro Espírita em Ubajara, onde eu morei muito tempo, e eu tentei me juntar lá, e lá era um caos. Hoje é um Centro Espírita muito legal, né? E ela dizia assim, eu sou bolsonarista, mas a gente faz caridade, a gente perde a roupa aqui de uma pessoa rica para dar para uma pessoa pobre. Eu digo, muito interessante esse escambo, né? Essa troca, esse caminho aí que você faz. Eu quero é que ele não precise pedir coisas, nem que eu precise estar fazendo esse tipo de caridade. Eu acho que a caridade é espiritual, né? Talvez, eu acho que vai ter uma discussão mais profunda sobre o que é a verdadeira caridade. Não sei se cabe aqui isso, mas enfim. Então isso é muito legal para mim, porque eu acho que é uma evolução que vocês estão trazendo. Fico feliz de ser no meu bairro, no São João do Tauap, né, que moro aqui pertinho. Estou disposta a colaborar com o grupo também. E assim, a gente ir em frente e não esquecer também dos outros mandatos proporcionais, porque esses caras vão sofrer. A direita está organizada e organizada até os dentes, né? Não é só aquele medo que às vezes eu acho que é até um medo meio improcedente, ou não sei se procede, o pessoal diz, vamos matar o Lula, vamos matar o Lula, vamos matar o Lula. Não vai dar para matar agora, porque tem milhões de Lulas proliferando nesse país. Ele fez uma semente, que o companheiro cantou aqui na música dele, e germinou. Já virou planta, já virou árvore, já virou tudo. Então a gente vai conseguir ter muita gente propagando uma ideia. Mas a gente vai precisar ter uma organização também para eleger pessoas e não se digladiar no momento em que a gente tem pessoas que são muito legais, mas que elas estão abrigadas num outro partido ou em partidos que fazem parte do conluio dos outros caras. Então a gente tem que ter muita clareza com relação a isso. Queria só chamar a atenção para isso, agradecer. Obrigada pela atenção. As pessoas que forem se inscrever, a gente vai chamando para cá, tá? Vou passar aqui a fala para as duas, em ordem. Primeiro passa para a Ana Karina, depois a Alba. Eu não, eu só tô anotando o nome do povo. Boa noite, gente. Então, primeiramente, Lula presidente. Tenho puxado esse jargão com muito orgulho. Nós do PSOL tiramos uma decisão política correta para essa conjuntura. Não tinha como não ser essa nossa posição. Mas a gente sabe que nem tudo que é tão óbvio assim, né, é fácil da gente ser enfrentado. E como foi falado anteriormente, essa eleição de 2022 é sim a eleição das nossas vidas. Já falei isso em 2018, a gente achava que o Bolsonaro não ia levar, mas levou, e agora a gente está aqui nessa situação e para dizer que a gente não aguenta mais, não aguentamos mais chorar. As dores, as mortes de muitas pessoas, um Brasil piorado, um povo piorado. Então eu acho que aqui é muito bom estar com todas e todos, PT, PCdoB, PSOL e outros e outras mais que se somem, porque é essa a necessidade do momento, unidade, soma para colocar para fora, para correr não só o Bolsonaro e o bolsonarismo. Nós sabemos que não é tarefa fácil, não é. E a gente também sabe que não é só derrotar o Bolsonaro, que já é uma tarefa muito difícil. Muito difícil porque ele conta sim com o prestígio de quem tem muito dinheiro nessa sociedade, que tem um elemento muito forte da escravidão, da defesa da escravidão, por isso o fim dos direitos trabalhistas, que tem um elemento muito forte estrutural do machismo. E eles se encontram nessas nuances mais nefastas da nossa sociedade, que muitas vezes, infelizmente, a gente encontra pessoas da periferia com essa mesma defesa. Pessoas da nossa família com essa mesma defesa. E a gente não consegue entender. Mas a gente precisa derrotar este homem e todo esse congresso imundo que está aí
nesse momento tão difícil, aprovando aberrações na maior cara de pau. Assim como antes a tortura que era encarada nos porões das delegacias, agora está a céu aberto. Com a maior cara de pau, esse governo Bolsonaro conseguiu atrair tudo que há de pior e trouxe para as instituições. Então a gente precisa derrotar Bolsonaro, a gente precisa derrotar esse Congresso. A gente não pode deixar que aqui no estado do Ceará, um capitão que organiza motim, que inclusive esteve do lado de quem chacinou no Curió e em outros lugares da periferia apoiando, chegue ao governo do estado do Ceará. Nossa tarefa é imensa, nós sabemos disso. Então aqui fazer um chamado pela esquerda, um chamado para conquistar as pessoas. Sai uma pesquisa muito boa. As pessoas estão mais para a esquerda do que para a direita. E isso é importante para nós. Agora a gente não pode dormir no ponto. Porque Bolsonaro e os bolsonaristas não vão querer sair de onde eles chegaram. Muito pelo contrário. E eles estão dispostos a tudo. A tudo. E nós também temos que estarmos dispostos a tudo. Inclusive encantar pessoas como nunca tivemos. Então é bom estar aqui, é bom a gente continuar crescendo com vários comitês em todos os lugares que a gente puder fazer. Sem ter medo, sem se intimidar. A gente não pode se intimidar porque isso eles vão fazer o tempo todo, querendo nos ameaçar. E a gente não pode. Porque pior do que a gente está, a gente descobriu através do voto que pode ficar. Pode ficar. E nós não vamos aguentar mais 4 anos de um genocida que tende a ser cada vez pior. Acabar a nossa frágil democracia, que a gente achou que um dia ela era plena e nunca foi. Nunca foi. Então a gente precisa avançar muito, então agradecer o espaço, a possibilidade de fala e querer mudar, principalmente nesse estado do Ceará, em que a gente tem 22 deputados federais e apenas uma mulher. Isso não pode continuar. Com todo respeito à companheira Luiziane Lins, ela não pode ficar sozinha. Aqui não é uma disputa entre as mulheres. E muito menos uma disputa entre os companheiros homens da esquerda. Aqui é uma soma de todos da esquerda. É preciso puxar voto para todos da esquerda. Nós não podemos permitir que esses homens brancos ou podres de ricos que estão no poder continuem sempre levando a vantagem. Sempre levando a melhor. Porque a gente não vai aguentar mais 4 anos de governo Bolsonaro. A gente não vai mais aguentar continuar com esse Congresso. A gente não vai aguentar um governo com um neofascista assumido agora, que não tem mais como negar e voltar atrás, que é o Capitão Wagner. Então estamos juntos, contem comigo e próximo dia 14 também estarei aqui com o maior prazer. Obrigada, gente. Uhul! Quem é depois da Alba? Não entendi. Alex pra cá e depois do Alex? Eu? Não sei, tu que tá fazendo a lista. Boa noite a todas e a todos. Gente, daquela última reunião nossa, a pergunta, o questionamento que a Clícia fez, tudo bom? Ficou na minha cabeça, né? Como é que, por que nós espíritas, que sempre do ponto de vista de profissão de fé, somos tão discretos, né, na vida social, principalmente na vida política, por que agora, nós que somos espíritas e que somos militantes, vamos assumir ou achamos ou nos sentimos, né, chamados a fazer essa declaração pública e essa luta? Então, assim, a Ana Karine foi muito feliz com toda essa indignação, todo o sofrimento e cada um de nós aqui, como pessoas cristãs e sensíveis, com atuação em diferentes frentes de vida, a gente sente uma dor diferente na sua dimensão, na sua expressão, mas igual na sua profundidade. Essa dor da falta de fraternidade, de caridade com que o nosso país está sendo conduzido hoje. E eu fiquei me perguntando, onde é que a gente vai buscar esse respaldo para mais efetivamente a gente se colocar? E eu tenho falado muito na nossa casa espírita, lá de Mulungu, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala a partir de recortes da Bíblia,
de situações, às vezes complexas para a gente entender, né? Porque Jesus falava por parábolas e a linguagem também é muito diferente da nossa. Mas a interpretação que os espíritos de luz fazem desse recorte bíblico nos coloca assim no dia a dia, né, no nosso cotidiano, o que fazer. E eu trouxe aqui um texto fiz um recorte sobre a coragem da fé. Então, como eu disse inicialmente, geralmente esse comentário e o que Jesus nos prega na linguagem dele de amor, ele fala na pregação dessa nova realidade, dessa forma de ver o mundo, né, a partir dessa terceira revelação. Mas ele nos diz também no Evangelho como a gente fazer no dia a dia. E eu me vi sentida, assim, tocada com essa parte aqui da coragem da fé. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente as ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Então, eles nos falam que sempre há fraqueza quando a gente tenta ou recua das coisas que estão óbvias diante de nós. Então, da capacidade de discernimento que nós temos, porque a força criadora não iria nos dotar de raciocínio se não fosse para a gente raciocinar. Não se trata aqui de julgar, se trata de compreender a realidade, de perceber e trazer esses elementos para a nossa prática de vida. Então, o Evangelho nos diz que é sempre uma fraqueza quando a gente recua diante das consequências que estão ao nosso olhar. Então, tudo que foi falado aqui, tudo que a gente vê, a gente já sabe que aconteceu. Não se trata de uma opinião, é uma constatação de fatos e de números e de sofrimento e de dor. Né? Então, ele diz, Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da doutrina, ao dizer que se alguém... Aí vem a uma coisa mais específica da doutrina, quando você se abstém ou se omite diante dos ensinamentos do que está colocado, né? Mas ele fala que essa covardia também é uma atitude de omissão, e essa atitude de omissão vai ser responsabilizada, porque nós temos claro e nós temos essa compreensão. E outra coisa aqui mais rápida é em relação aqui, a missão dos espíritas, que aí essa me tocou mais fundo, né? Que diz assim, como é que a gente vai, qual é a missão dos espíritas? É pregar a nova, né? A nova realidade, a nova interpretação, a terceira comunicação. Mas como é que a gente vai fazer isso? Ele diz muito claramente, pregareis o desinteresse aos avarentos, pregareis a abstinência aos absolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o nosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sobre os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Então, pregar o desinteresse aos avarentos é uma coisa concreta, gente. Tudo bem, eu vou pregar o cristianismo, mas como é que eu faço isso na prática? É só na igreja rezando? É só nas casas espíritas? Construindo uma reforma íntima, individual e não coletiva? E sem olhar para o outro, eu estou evoluindo, muito bem. Sim, mas os outros? Né? Então, através desse comportamento, que é difícil, como a Ana Karine falou, e nós temos enfrentado isso. Muitas vezes a gente não pode nem andar com adesivo no carro da gente,
que a gente pode ser vítima de um ataque, de uma agressão. Não é fácil, mas nesse momento é necessário que se faça. Sim, vós todos, homens, né, seres humanos de boa fé, que tendes consciência da nossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, partir em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Então essa é a nossa tarefa. Isso está colocado na missão de nós espíritas. Então, companheiros, companheiras, queridos, todos os seres de bem do nosso universo, nós não temos que ter dúvida. O momento é esse. O momento é agora. Quando a gente tem essa convicção tão clara e tão serena dentro de nós, com serenidade, com amorosidade, mas com firmeza nas nossas atitudes e sabendo qual é o caminho que a gente tem que fazer. Que Deus nos abençoe. Gente, eu vou abrir só uma parte aqui para a Ana Karen. Desculpa, gente, é bem rapidinho mesmo. Eu esqueci o principal, eu estou candidata, né? Eu esqueci. Posso esquecer disso, eu falei de timidez e vá. Então, eu estou numa chapa coletiva com 5 mulheres, vozes feministas, são mulheres negras, mulheres trans, mulheres brancas, são várias vozes, porque o feminismo ele é muito diverso, mas todas da classe trabalhadora, todas as 5 são do PSOL, né? Então tem presidenta municipal do PSOL também, então temos ideologicamente a mesma certeza do caminho que a gente está traçando. Então companheiras de Tamboril, de Limoeiro, de Crateús, são 5 mulheres que vale a pena a gente conhecer, acreditar nessas mulheres, porque são mulheres de luta do dia a dia, são mulheres do campo, né, são mulheres da cidade, é transfeminista, mulher negra, mulher do MST, enfim, tá lindo a chapa, mas mais do que lindo, ela está potente e disposta a ganhar um espaço nesse Congresso Nacional que nós já cansamos de esperar e que mais do que merecemos de estar lá. Obrigada e desculpa aí, Pessoal, boa noite. Meu nome é Alex. Eu queria fazer aqui algumas colocações sobre uma ideia que nós espíritas precisamos ocupar espaços. O meio espírita, infelizmente, é muito conservador. É muito conservador. E eu diria até que esse fenômeno do conservadorismo, ele se entranhou muito no meio religioso nos últimos anos. A gente observou que movimentos progressistas foram sendo retirados, né, da atuação dos religiosos. Isso não somente no espiritismo, a gente vê isso também no catolicismo. O protestantismo, enfim, já era muito conservador e se tornou pior, né? Se tornou um caso crônico, né? Então nós espíritas vivemos um momento, eu fico muito feliz nesse momento que nós estamos vivendo, do surgimento dos coletivos progressistas, né, em todo o Brasil. Isso é um fenômeno único no movimento espírita. Tem muito tempo de espiritismo, eu nunca vi isso, né? Então isso é algo para a gente comemorar e reforçar muito a atuação dos coletivos progressistas. O Girassóis, graças a Deus, né, está tomando a frente aí de várias iniciativas aí, está buscando uma proximidade, né, com vários outros coletivos espalhados aí pelo Brasil, e nós temos que cada vez mais amplificar isso aí. Então essa coisa do ocupar espaços, nós espíritas, é algo que eu quero reforçar aqui, essa ideia, porque todos nós aqui somos formadores de opinião, todos nós aqui podemos espalhar essa semente aqui, como foi colocado aqui nos cantos, né? Na parte musical. Todos nós aqui podemos, cada um de nós, disseminar essas ideias aqui junto às nossas instituições espíritas, às nossas casas espíritas, junto aos amigos, junto às pessoas que nós convivemos no dia a dia. De N formas, de diferentes formas. E nesse momento da eleição, essa coisa do ocupar espaço tem que ser coisas bem concretas, bem diretas. Convidar para uma manifestação como essa, convidar para as manifestações nas ruas, né? Espalhar as nossas camisas aí dos girassóis,
É fazer aquele corpo a corpo mesmo. Nós temos que ocupar esse espaço. Nós temos que nos mostrar espíritas com Lula. Nós temos que, a cada momento, reafirmar isso aí. Não é mais aquela coisa de meio discurso, de meia palavra, de eu sou progressista. Não, eu estou nesse momento, no contexto histórico, nesse instante. É um momento histórico, a conjuntura nesse momento não tem esse negócio de eu vou aguardar segundo turno, não. O momento é de nós apoiarmos para uma vitória no primeiro turno, uma vitória grande, uma vitória expressiva. Isso vai dar legitimidade. Nós estamos buscando essa legitimidade. Não podemos ficar nessa essa coisa da indecisão, essa coisa de eu vou esperar, eu vou aguardar. Não. A gente vai aguardar o quê? O Bolsonaro está convocando a guerra. Tem gente armada. A gente vai esperar o quê? O tempo acontecer e a radicalização continuar, ampliar. Nós temos que dar legitimidade a esses movimentos sociais, a um movimento legítimo como é esse nosso, de Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. E junto à comunidade espírita, nós colocarmos a nossa voz, marcarmos a nossa presença. Então a minha fala é muito nesse sentido aí, de nós marcarmos essa presença, ocuparmos o espaço, porque o espiritismo já foi contaminado demais com esse conservadorismo. Então nós temos que ir modificando, né? Modificando essa ideia, que às vezes faz vergonha, né? A gente se afirmar religioso, se afirmar pertencente a algum movimento, de alguma religião. Ixi, Maria, a gente já é associado a alguém retrógrado, a alguém conservador, a alguém que é inimigo aí de mudanças, né? A gente já é associado naturalmente o religioso hoje. Então, movimentos como esse nosso, nós temos que, mais do que nunca, ocupar os nossos espaços, firmar o pé, né? Esse espaço aqui também é nosso. Olha. O discurso aqui do progressismo, que é a essência do espiritismo. Você lê o livro dos espíritos, ali as leis morais, e a gente deixar o conservadorismo tomar conta do espiritismo, é uma incoerência e seria uma fraqueza nossa, uma covardia histórica nossa. Então a minha palavra aqui é muito essa coisa de reafirmar, e vamos botar à frente o manifesto, né? Nós, Girassóis, vamos liderar isso aí. Se tem outros, respeitamos a postura dos outros coletivos, que tem a coisa de vamos aguardar o segundo turno, respeitamos. Mas nós, Girassóis, vamos tomar a frente disso aí, colocarmos essa proposta junto. O ideal é um movimento a nível nacional, os espíritas progressistas a nível nacional, um grande manifesto, né, para ser entregue ao Lula. Faz muito aquela coisa do ocupar espaço, né? Mostrarmos ao Lula que os religiosos, nem todos eles são conservadores. Tem os progressistas. Chamamos os outros. Liderarmos isso aí e lutarmos à frente. Tá bom? Muito obrigado. Agora sou eu, depois de mim é Tereza. Quem é Sandra? Depois de mim é Tereza, Negrão e o Inácio. Ok, fiquem por aqui, tá bom? Nos últimos 4 anos eu fiquei me perguntando o que é que eu poderia aprender com o governo Bolsonaro. Eu não vou entrar no mérito das questões que eu venho aprendendo individualmente, como, por exemplo, aprender na prática a tentar ser tolerante. Eu que tanto discordei dos intolerantes, me vi várias vezes virando a cara e com muita raiva de pessoas que despertavam em mim talvez as coisas não tão legais que eu tenho. Porque para defender uma sociedade justa, para defender uma sociedade fraterna, para construir esta sociedade, eu vou ter que aprender a amar todo mundo, inclusive Bolsonaro. Mas não vai ser nessa existência, penso eu, que eu consiga vencer todos esses desafios. Mas eu vou tentando com o nosso evangelho, com os esforços, né? Outra coisa que eu aprendi, que eu percebi que está acontecendo, é que esse florescer das intolerâncias com discursos de ódio a quem já era e a quem já é tão discriminado no Brasil, fez com que muitos de nós acordemos.
Eu sei que aqui tem várias pessoas que têm a vida de militância, que essa não é a primeira e nem a última, possivelmente, eleição que se permite fazer parte. Tem pessoas aqui que vêm de movimentos de base, no interior, né, Terezinha? Estamos juntos, né? Junto aos agricultores, às agricultoras, aqui junto aos operários, enfim, já existe, Alba também é outra que vem, Eduardo. Mas como espíritas, eu acho que poucas vezes nós nos levamos o espiritismo junto nessas lutas. Então eu penso que este é um ponto positivo que esses últimos 4 anos estão nos deixando. O governo do Lula, 4 anos, 8 anos, e depois o da Dilma, 4 anos e mais 2 anos e um golpe, foram necessários para foram pequenas, na minha concepção foram pequenas conquistas de trabalhadores e trabalhadoras. Mas esses pequenos avanços que a gente conseguiu estão fazendo a diferença até hoje. E fazem tanta diferença que incomodam aqueles que sempre estiveram no poder. Não só por uma questão econômica, mas também uma questão cultural. É muito desagradável ver mais pretas e pretos falando, assumindo espaços na universidade, viajando de avião. Ficou muito claro que existe no Brasil uma parte muito incomodada e que quer manter essa desigualdade da pior forma possível, cada vez mais larga. É por este motivo, e claro, o fato dele ter uma grande quantidade de votos, de intenções de voto para ele, que eu acho legítimo a gente apoiar o Lula nessa eleição de agora. E por sinal, quero deixar muito, muito explícita a minha alegria ao PSOL por ter assumido que estará junto neste momento. E eu penso que esse é outro aprendizado que a direita já sabe fazer muito bem, que é se unir. No momento de crise, a direita sabe se unir demais. A esquerda precisa aprender a se unir e observar quem naquele momento é o nosso grande desafio. E aí, para finalizar minha fala, eu quero chamar a atenção para as perguntas que estão no Livro dos Espíritos, que se referem à liberdade de consciência. Lá diz que quando se tenta podar uma consciência, e quando você não pode, ou você não quer, ou você decide agir de uma maneira contrária ao que tua consciência diz, começam-se a nascer os hipócritas. Lá também diz que a crença que realmente é respeitável é aquela que nos leva ao bem. E vai mais longe. Quando Kardec pergunta se a gente deve, em respeito à liberdade de consciência de todos nós, denunciar crenças, doutrinas perniciosas que façam mal a uma ou mais pessoas. Os Espíritos dizem não só podem, como devem fazer isso. E eu acho que esta é uma questão para a gente refletir, inclusive ter muito claro em nossos corações e nossas mentes, porque é que nós vamos, como coletivos, nos apresentar a favor desta campanha do Lula e de outros companheiras e companheiras que estão também se candidatando no campo progressista. Agora, nesta questão, quando ele fala que a gente deve expor essas doutrinas perniciosas, fala também que o exemplo é o melhor meio educativo. Então eu quero propor que a gente faça uma campanha bonita, com esperança, com beleza de quem sonha uma vida melhor. Porque não adianta a gente ficar reproduzindo toda essa lama que Bolsonaro e todos os demais, porque ele só é um representante de um grupo. Não é só ele, coitado. Então a gente precisa construir nossa campanha de maneira bonita, certo? E principalmente nós que estamos há 4 anos juntos, neste coletivo, que vem ajudando a gente a respirar um pouquinho, tá? Muito obrigada. Bem, boa noite. Meu nome é Tereza, eu não sou espírita,
assim, sou simpatizante, estudo as obras básicas, mas eu tenho duas grandes amigas que me trouxeram para cá. Eu queria mais usar essa fala assim, para agradecer. Nesses últimos 4 anos, eu só sobrevivi, porque todo dia, 10 horas da noite, tinha esses companheiros maravilhosos aqui, que colocavam aquele evangelho. Então, eu passei momentos muito difíceis na minha vida nesses últimos 4 anos, em particular, e também todas essas dificuldades que todos nós tivemos, com a pandemia, com a eleição fascista, com todas as dores, que tudo isso trouxe para a gente. E eu queria agradecer mesmo, agradecer a oportunidade daquele grupo lá que se reunia timidamente lá naquela praça, e que se juntou e que um dia a Marta chegou, que a Marta Zélia não está aqui hoje, mas é uma pessoa maravilhosa, companheira nossa aqui de grande valor. E ela disse, Tereza, o pessoal se juntou, fez um grupo, entra lá, eu vou te colocar lá para tu participar. Eu não sou muito ativa no grupo, eu sou mais de ler as publicações, de ler os evangelhos, de ler, de acompanhar tudo, mas todo dia eu olho muitas vezes. E me ajuda muito saber que tem muita gente pensando como a gente. E hoje, o que me dá assim, uma certeza de que eu estou do lado certo é as pessoas que eu estou vendo aqui. A minha família toda é de direita, a maior parte dos meus antepassados, mas num momento na minha vida, ainda jovem, eu disse, meu caminho não é pela direita, meu caminho é pela esquerda. E meu primeiro voto, acabou a ditadura, que acabou, sim, aquela abertura que teve, meu primeiro voto foi pro Lula. Primeira vez que eu votei, uma eleição direta foi pro Lula, e daí pra cá eu não votei em outra pessoa. Só na Dilma. Claro. E foi uma tristeza muito grande que a gente viu tudo o que está acontecendo. E me juntar aqui, e ir pra rua. Eu fui pra rua contra a THC, eu sou da Universidade Federal e participo da atividade do sindicato. Não sou sindicalista, mas sou sindicalizada e participo das atividades. E fui para Brasília muitas vezes contra a THC, e até para puxar as orelhas do Lula, porque ele disse isso pra gente. Ele disse isso pra gente, eu ouvi ele dizer que, o outro lado está me pressionando. Se vocês não pressionarem, a gente vai para onde? Então essa é a hora da gente fazer isso, mostrar a cara, mostrar o peito, dizer quem é que a gente quer lá. E essa força a gente só vai ter se juntando. Saber que tem muitas pessoas pensando como a gente. E não é só a gente que está ali, não, deixa pro segundo, não. A gente tem que convencer, porque o Alckmin, vamos se juntar com o Alckmin, o que que tem, e se der errado depois, a gente vai lá não é assim não, tem que ser assim, vamos pra rua. Vamos pra rua, o que está faltando é exatamente isso, a gente ir pra rua. Mostrar a cara da gente, mostrar a nossa força, que a gente junto é bem mais forte, com certeza. E a gente derruba qualquer coisa, eu tenho certeza, a gente ganhou muitas lutas. Nesses últimos 40 anos aí, quantas lutas aí que eu participei, que a gente ganhou, e foi no braço, gente. Foi no braço, não foi assim. Se essa mão aqui não levantar, aí a gente vai, vai pro chão. E pro chão a gente não vai. A gente vai derrubar esse cara, a gente vai tirar o inominável, que eu não quero falar o nome dele, A gente vai tirar esse cara e a gente vai colocar o Lula lá e vamos pra frente. Bom, pessoal, boa noite a todas e a todos. Boa noite, pessoal. Aqui, como tem do Lula, tem que ser um negócio animado, muito para o alto, espírito muito elevado. Eu queria agradecer esse convite que você nos fez para essa retomada de uma grande iniciativa
vocês estiveram em 2018, que foi muito importante, uma hora crucial da batalha eleitoral e muito positiva, que foi essa de dialogar um verdadeiro corpo a corpo com a população, com esse sentimento também elevado de humanismo, que importantes religiões dispõem desse espírito humanista. Apesar de você ter correntes conservadoras atrasadas, mas prevalece em muitas religiões esse espírito humanista. E ele precisa sempre aflorar, especialmente tratando-se de uma batalha como essa. Porque a crise social é muito profunda no Brasil e na América do Sul, é gigantesca, ela é crítica no mundo atual. Nós estamos vivendo também uma onda conservadora no mundo, a presença, sobretudo, de um governo que não tem muitas alterações na principal potência econômica, que pressiona os demais países para se colocarem como colônias, voltarem ao estágio de colônias. E é isso que nós assistimos, especialmente no nosso país, no atual governo, profundamente, esse espírito vira-lata, de quinta categoria, de bater continência para a bandeira estrangeira. Nunca se soube de nenhum dirigente de Estado que fosse visitar uma agência que faz trabalho permanente de espionagem contra todos os países. Jamais, jamais. O nosso foi visitar uma agência de inteligência de uma potência imperialista. É algo assim surreal, inadmissível, inaceitável. E isso cola a crise social profunda com a crise econômica brutal que vive o nosso país e a saída que a direita oferece. Esse é um problema para nós. A saída da direita e da extrema-direita sempre foi subordinar o Brasil. Sempre. E há um discurso prevalente nesses setores, permanente, e que foi colocado com todas as letras pelo atual governo, que é destruir tudo que foi feito antes. Não é pouco. Não imaginemos que nós fizemos tudo. Não foi verdade. Mas nós fizemos uma parte muito importante. E a parte mais importante, que o programa de desenvolvimento, de crescimento econômico, nós tivemos muitos. Nós tivemos êxitos gigantescos no Brasil. Mas um programa de desenvolvimento, com inclusão social, nós não vivenciamos. E a primeira grande oportunidade que nós tivemos foi com o governo de Lula e Dilma. E incluir o povo. Lembremos que logo após a proclamação da Constituição, chamada Constituição Cidadã, porque ela é uma Constituição liberal do ponto de vista econômico, mas ela colocou ali o viés social. E na sequência já se anunciou: o povo não cabe nessa Constituição, porque não cabe no orçamento. E o que o Lula fez foi provar que o povo cabe no orçamento. Não só cabe no orçamento, é que quando o povo entra, o orçamento cresce, e cresce muito. É isso que aconteceu no Brasil. E quando esse povo é incluído, cria essa crise no meio dos conservadores do nosso país. E também, quando o desenvolvimento faz alavancar determinadas áreas da economia e dos negócios e põe o país na vitrine mundial. Quando você tira o povo do mapa da fome, quando você tira o povo da miséria absoluta, quando você abre espaço para o povo entrar na universidade, os pobres chegarem na universidade, quando você abre espaço para você ouvir: eu sou o primeiro da família a fazer um curso na universidade. Quando você abre esse caminho, é porque você também demonstra o potencial da riqueza do país, e de que nós podemos competir com mais igualdade no mundo, colocar o país num outro patamar com distribuição de riqueza, e que era possível distribuir riqueza num governo aberto, democrático, popular,
como foi o governo do Lula. Tem problema num governo como o do Lula? Evidentemente, porque o sistema é capitalista. Não tem capitalismo sem essa onda. Os caras ficam fazendo esse discurso moralista da corrupção. Não existe capitalismo sem corrupção. Ele começa roubando a mais-valia nos ombros de todos os trabalhadores. Então não existe esse capitalismo. Não tendo isso, o que houve foi uma inclusão social. Imagine, tirar esse povo da miséria absoluta, colocar esse povo dentro do orçamento. Isso elevou não só a qualidade de vida, mas elevou o patamar do Brasil. É muito interessante a frase do Lula, dizendo que rodou esse mundo todo como presidente da República, falando um português, assim, ó, eu entro aqui falando um português vai meio arrastado. De vez em quando eu erro só metade da frase. Mas todo mundo me entende. No mundo inteiro, todo mundo entendeu o Lula. Todo mundo compreendeu o que era aquele governo. E a razão da existência daquele governo. Que deu moral ao país. Que ajudou a articular a América do Sul. Fortaleceu a América do Sul. O Brasil foi chamado para uma instituição chamada BRICS, que reúne os maiores países do mundo em termos de população e de força, que é a China e a Índia, que são os dois mais populosos do planeta, a Rússia e a África do Sul. Isso tinha um peso. E quando eles viram isso, as nossas grandes companhias também já estavam disputando por esse mundo afora. A Petrobras continuava sendo referência de ponta. A capacidade da Petrobras de ser a principal financiadora de pesquisa do Brasil. Não apenas a tecnologia para tirar petróleo, não. A principal financiadora de pesquisa básica dentro das nossas universidades públicas, especialmente, porque é lá que é feita a pesquisa no Brasil, 90%. Então, esse que é o problema. O problema da Petrobras não eram os roubos ou desvio de algum recurso da Petrobras. Era a sua capacidade de ir buscar o petróleo do pré-sal a 7 mil metros de lâmina d'água. Era a sua capacidade de investir em pesquisa, em ciência no Brasil, de ajudar a academia, de ajudar o país em todas as áreas do desenvolvimento econômico. Que assim que é também o papel da Eletrobras, que é o papel do Banco de Desenvolvimento do nosso país, que é o BNDES, que é um banco que sustenta, e é para isso que ele existe, não é para outra coisa. É para isso que ele foi criado. Como é o BNB, como é o BASA, como é a Caixa Econômica. Eles são bancos que atuam, alguns no varejo, mas eles atuam sobretudo, e o seu papel do ponto de vista político, econômico e social é atuar no projeto de desenvolvimento, é financiar o desenvolvimento. E demonstrou-se que é possível. Isso ficou claro naqueles governos. Como já tinha ficado claro em outros, que tiveram também a mesma sorte. O Getúlio não teve que dar um tiro no peito para poder botar adiante o golpe, que demorou um pouco mais de acontecer. Então esse que é a causa nossa é essa. A causa nossa com Lula é retomar a nossa bandeira. Nós somos aqui da esquerda. Normalmente, quase todos adotamos a cor vermelha nas nossas bandeiras. Mas a bandeira que eles roubaram do país foi a bandeira verde e amarela. Essa bandeira não é desse tipo de cafajeste. Não é. Essa bandeira é nossa. E nós temos que retomar essa bandeira, tomar de volta o nosso país. O que essa turma está fazendo aí é exatamente retirar do povo a capacidade de governar o seu próprio país. Eles não governam o Brasil. Eles governam para os interesses que estão lá fora, não estão aqui. E nós podemos retomar a capacidade de dirigir a nossa nação. E esse líder, querendo ou não, a maior liderança que nós construímos, e no nosso campo não se constrói liderança num piscar de olhos. A subir ali na esquina e traz uma 10 lideranças da esquerda para disputar o governo. Não é assim. Ela é construída, às vezes, em décadas. E foi em décadas que nós construímos uma liderança como o Lula, para nos ajudar a abrir caminhos para um programa de desenvolvimento. E é por isso que ele é o nosso candidato. O candidato desse conjunto de forças do campo da esquerda. Há pouco estava ouvindo no rádio que a Marina deve estar daqui a pouco, sei lá, tomara que aconteça o mais rápido possível,
já anunciar o apoio dela também à candidatura do presidente Lula. Isso é importantíssimo, é muito importante para que a gente possa dar musculatura. E é importante convencer o Lula, porque a campanha majoritária, sempre a ideia é o seguinte: eu tenho que resolver primeiro o problema da campanha majoritária. E é verdade. Mas escolhemos a campanha majoritária na eleição para o Congresso Nacional. Nós não podemos eleger o Lula e eleger os inimigos do Lula para o Congresso Nacional. A gente precisa eleger os deputados, as deputadas desse campo aqui. Nós não podemos ficar com menos de 200 deputados apoiando o Lula. E nós nunca elegemos isso. Nós nunca somamos 150 deputados. E é a hora de nós elegermos uma base forte, sólida, capaz de governar junto com o Lula. E dizer, aqui tem uma turma forte que vai ajudar o Brasil a sair desse sufoco, desse buraco colocado por essa extrema-direita que covardemente apunhala por todos os meios o povo pelas costas. Por isso eu quero me congratular com todos vocês. Vocês têm muita consciência. Quem está aqui, eu conheço quase que todos que aqui estão, porque participamos de muitas batalhas, mas colocar esse contingente em movimento, com as ideias avançadas, progressistas, conversando com o nosso povo, precisa muito disso. Precisa muito disso. É Lula na presidência e os deputados federais do nosso campo eleitos para a Câmara Federal. E o nosso senador, porque no nosso caso, eu já estou com o senador definido também, que é o Camilo Santana, que eu quero que ele seja eleito para o nosso presidente Lula. E para governador, eu espero que seja a Isolda, porque facilita a gente todo dia se juntar com ela e garantir que o nosso campo seja vitorioso de cabo a rabo, que é isso que nós temos que fazer. E se puder, trabalhar intensamente. Não é porque a gente não gosta de um candidato ou outro, que também são do nosso campo. Não. É porque precisa de um respaldo de uma eleição no primeiro turno para desmoralizar essa extrema-direita brasileira. Um abraço, boa noite, vamos à luta, firmes para a vitória do povo brasileiro. Uhul! Negrão, fala aí. Enquanto o Negrão se cumprimenta aqui, Inácio, só avisar, depois dele é a Alane e... Cadê? É a Alane e... Sandrinha? E o Ebert, né? Depois, tá ok. Vem pra cá, Só tá dá bom? avisa, amor. Só Boa trabalhar. noite, gente. Acho que vai ter quase todo mundo. Eu quero falar de... Antes de ser espírita, eu fui de esquerda. Ser de esquerda, desde que eu me conheço por gente, desde criança mesmo. Aos 10 anos, 11 anos de idade, eu já estava na campanha do lote porque era apoiado pelo Cartidão. Só para vocês terem uma ideia de... Lá nos anos 60, né? Não anos 60. Então, espírita, eu vim ser já aos 60 anos de idade. E tem uma coisa que une ser de esquerda e ser espírita. É a luta por um mundo melhor. A luta por igualdade de condições, de justiça. Então, isso nos une. Sabe? Tanto espíritas, não estou falando espíritas mesmo que conseguem entender Kardec. E esquerda se unem nessa. E então acho que a gente tem pouca coisa para falar disso, porque faz parte do nosso pensamento. Hoje a luta é um pouco, na verdade é um pouco anterior, porque a luta hoje é pela democracia. Sem democracia nós jamais chegaremos à justiça social ou ao mundo melhor que nós tanto almejamos. Então nós precisamos dessa luta democrática como ar para respirar. Não tem outra coisa. Então hoje nós precisamos. Claro que a gente torce o nariz quando vê
um candidato a vice, uma pessoa que nós já combatemos muito. Quando vê outros que a gente já combateu também, aderindo à campanha. Mas nós precisamos disso, porque, na verdade, esse pessoal hoje entendeu que, embora tenham até participado do golpe, ajudado no golpe, já entenderam que o golpe trouxe risco para a democracia no Brasil. E hoje nós corremos um risco enorme disso. Então temos que, olha, tá do nosso lado, seja quem for, é bem-vindo. Não dá para escolher. Entende? E a nossa luta hoje não é nem pela esquerda, é pela democracia. Porque sem ela nós não vamos ter a outra luta mais importante, mas que nós efetivamente queremos lutar. Tá? Era isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigada. Eu passo aqui para a Lani. E eu sou obrigada a dizer que a minha luta é pela democracia, mas tem que ser pela esquerda, porque senão não tem condições. A democracia dela me empurrando, vocês viram? Gente, boa noite. Eu vim aqui só dar avisos. Podem relaxar. Eu nem canto e nem palestro, tá bom? Primeiro aviso, vou falar com calma, para eu não esquecer nenhum. Temos bebidas variadas, interpretem como quiserem, e comida à venda aqui, tá certo, pra gente. Temos algumas artes da nossa artista plástica Cândida, que é nossa Girassol, que está aqui, que por sinal essa blusa é a autoral do coletivo Girassóis, os dois modelos, é feito por ela também. Essa branca foi a que a gente conseguiu de primeiro momento para estar lançando hoje, mas a gente vai ter ela vermelha e preta, tá certo? Vocês podem falar no direct do Instagram, que eu respondo e vejo como é que fica encomenda, tá certo? Já que eu estou falando no Instagram, eu quero aproveitar para deixar registrado. Nós temos várias redes sociais e algumas pessoas aqui ainda não nos seguem. Nós temos a página no Facebook, que é Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Nós temos um canal no YouTube, que é Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum, com mais de 360 vídeos. Tem mais material lá do que muito curso de pós-graduação. Nós temos o Instagram, que é coletivo.girassóis. Nós temos o Spotify, no qual o Evangelho é postado todos os dias, né, que foi falado aqui, que é Evangelho do Coletivo Girassóis. Nós não temos Twitter ainda, mas um dia a Clícia chega lá. Olha, tu me empurrou, eu descontei. Gente, tem o blog. Vai, nome de Jesus. Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Por sinal, gente, o blog ele está aberto aos girassóis postarem poesias, versos, música, textos, artigos, pinturas. A gente tem esse espaço. Então, vocês enviam para a gente, que a gente vai postando de acordo ali com a disponibilidade do dia. Tá certo? E, para eu encerrar, eu quero dizer que dia 14 a gente vai estar aqui de novo. Que a gente é assim, quando a gente ocupa, a gente se espalha. Girassol é uma semente boa, né? Quando joga, nasce muito. Dia 14 a gente vai estar aqui com um bate-papo com alguns candidatos, como a Lídia falou no início. Nós já temos alguns confirmados, tá certo? Então eu espero que todos vocês estejam aqui, convidem amigos, tragam aqueles que ainda estão em dúvida ou que já estão na certeza, tá certo? Para que a gente vá aumentando cada dia mais esse grupo. E dia 25 é festa, vai ter um arraiá aqui, um arraiá do compadre Lula, e a gente vai estar fazendo junto com o Comitê de Luta do São João Tauape e o Comitê de Luta Espíritas com Lula, tá certo? Então, não esqueçam, hein? 14 e 25, rostos já estão marcados, tá bom? E a menina falou que o primeiro voto dela foi no Lula, né? Eu me lembrei de uma marmota que eu fazia quando meus meninos eram pequenos.
eu sempre votei nesse Inácio. De onde ele ia, eu ia atrás com o meu menino. Ah, cadê ele? Tá ali. Lara, aparece aqui, pô. A Lara, Inácio, ela nasceu, eu tava com... não tinha nem um mês e pouco. Eu me taquei pra praça da 13 de maio, tu tava lá. Eu fui com a menina, o famoso resguardo, aquela multidão de gente, e eu querendo chegar perto para fazer... Ela tem 20 anos, e esse mês isso aconteceu há 20 anos. Para fazer foto com ele. Aí a esposa dele viu aquela pessoa numa multidão com a recém-nascida e disse: vamos fazer o seguinte, falar para o comitê que eu vou levar ele lá para você falar com ele. Eu nunca esqueci esse ato educado que ela teve, que ela não precisava fazer. E eu voltei para o comitê do PCdoB, na Avenida da Universidade, e você nos recebeu, ela ali, recém-nascida e tudo. Então, eu nunca esqueci disso. Muito obrigada. Vou passar aqui a fala para o Herbert, depois dele é o Elber? Sandrina? Tá, depois do Herbert é a Lídia. Certo, então essa ordem aqui, né? Ok, gente, na fala da Lídia, quem tiver a fim ainda de falar vai se inscrevendo por conta da... Já são 8h15 e a gente, né, precisa escutar uma musiquinha mais. Opa, vou mudar aqui, quem é que... Boa noite, eu chamo Herbert, faço parte aqui do coletivo Girassóis, faço parte do Comitê Popular de Luta do São João Talap, a casa que acolhe todos vocês. Como disse a Alane, se espalhem, utilizem, né? Vamos fazer um grande movimento. Eu fico pensando assim, a missão que a gente tem, né? Eu acho que na questão 132 diz que a missão do Espírito encarnado é de expiação, de missão, né? Se aperfeiçoar. Isso, essa é a coisa. Aí tem uma coisa que ele fala o seguinte, tem uma questão que é importante, que é o quê? Suportar a parte que nos cabe na criação, né? Então a gente tem uma tarefa grande de transformar essa realidade que a gente está vivendo. Não é apenas expiação e missão, também é de provas que a gente está vivendo, mas também de a gente colaborar, construir uma nova sociedade. E é isso que a gente está se propondo aqui enquanto espírita. Enquanto espírita a gente tem esse propósito. E aí eu fico muito feliz de a gente ver que a gente está nessa tarefa desde 2018, né? Com muito sofrimento, com muita tristeza, com muita alegria também, porque a gente passou a conhecer gente que a gente nem imaginava que estava conosco no mesmo lado, na luta, e a gente começa a dar uma organicidade nisso. Isso nos fortalece. Você, poxa, tem vida, né, ainda no nosso mundo que pensa dentro dessa perspectiva de construir, de viver o Evangelho na prática, viver o Evangelho que fala no Sermão da Montanha, de viver o Evangelho que é de tornar-se um homem de bem com todas aquelas características que a gente tem que lutar para se transformar e para avançar. Então essa é a nossa missão. E aí, quando a gente decide formar um comitê, significa o seguinte, olha, eu estou topando tudo para a gente construir esse mundo que a gente se propõe. Na realidade, nós temos que reconstruir. Porque nesses últimos 4 anos foram 4 anos de destruição. Foram destruição de vários direitos que foram sonegados, que foram criados e construídos a partir de uma luta imensa que veio culminar na Constituição de 1988, que desde que ela foi promulgada, ela vem sendo boicotada, dilapidada, reformada para pior, cada vez mais. Então a gente tem essa
essa tarefa. E conhecer essa tarefa é fundamental. E quando a gente fala o seguinte, olha, nós vamos fundar um comitê, os comitês é uma ideia que surgiu com alguns propósitos. Engana-se que o propósito principal de um comitê popular de luta é eleger Lula. Esse não é o principal objetivo do comitê. É dois objetivos, mas não é o principal. Por quê? Porque nós temos uma tarefa de fazer com que esse comitê permaneça ativo e de forma que a gente possa estar organizando e discutindo e também sendo uma célula de fortalecimento das lutas populares, de fortalecimento de um projeto político e também de cobrança para que o governo que nós queremos eleger, uma vez eleito, ele possa avançar. Sabemos todos que para poder ganhar essa eleição, construir isso, nós estamos fazendo várias alianças e uma aliança muito ampla que é necessária nesse momento. Então, essa aliança ganhando a eleição, assim como o Inácio falou que a gente não basta só ganhar a eleição, é preciso eleger deputadas e deputados que possam apoiar o projeto que a gente está querendo construir, é necessário, fundamental, que a gente também, enquanto movimento, fortaleça as ações para cobrar desse futuro governo que ele avance. Porque as forças que estão colocadas, elas vão jogar contra. E aí precisa ter essa clareza. A segunda questão que eu acho que é fundamental e é uma tarefa que a gente tem desde já de assumir, é o seguinte: é essencial que Lula ganhe no primeiro turno. A gente precisa fazer um esforço grande para que a gente mostre para a sociedade, mostre para esse inominável, né, e tudo que ele representa, que o povo brasileiro não aceita e não suporta mais a situação que a gente está vivendo. Então, eleger Lula em primeiro turno é fundamental. E aí, vale conversar com todo mundo, principalmente vale conversar com os companheiros e companheiras que estão apoiando o candidato do Ciro, o candidato Ciro. Então isso é fundamental para isso, mostrar para eles que a gente precisa dar um avanço nesse projeto, nesse momento. Então a gente tem na minha avaliação, a gente tem essa tarefa. E também o seguinte, essa tarefa é fundamental porque também é uma tarefa anti-golpe. No primeiro turno, você elege não só o presidente e governadores, mas você também elege toda uma bancada de estaduais, de federais. E você questionar a eleição de toda essa gente é muito mais difícil. No segundo turno, o embate é quem? Entre Lula e o inominável. E aí permite uma série de questionamentos. Então, se a gente puder e fizer esse esforço de avançar e a gente conseguir eleger Lula no primeiro turno, que nunca conseguiu, né, vale dizer isso, vai dizer que em 2003, 2006, 2010, 2014 a gente não conseguiu, né, mesmo Lula com mais de 80%, saindo com mais de 80% dos votos, a gente não conseguiu fazer isso. Então é uma tarefa difícil, porque infelizmente ainda 1/3 da população ainda está suscetível a esse pensamento. Então a gente é um trabalho muito grande. No mais, acho que a gente está dando um passo grande aqui na constituição do comitê. A gente tem inúmeras tarefas no nosso meio, tarefas no meio da sociedade. Vamos fazer trabalhos conjuntos. A Alane já sinalizou que no dia 25 o Comitê Popular de Luta do São João do Tauape vai estar fazendo, junto com o Comitê Popular de Luta Espíritas com Lula, um
grande arraiá, vamos fazer uma grande festa. E a gente quer realmente ir ganhando a cada dia os corações e mentes de todas, todos e todos. Um grande abraço, muito obrigado. Né? Lula lá! A gente está quase encerrando, tem a minha fala, depois a fala do Elber e a do Fabrício. Depois a gente vai falar. E o Eduardo está inscrito. E aí a gente, então assim, eu vou ser breve, mas eu queria. Quando a gente pensou essa roda de conversa, a gente pensou também assim, quais são os argumentos que a gente precisa juntar para que a gente possa fundamentar a nossa ação, né? Para que a nossa ação não seja só uma ação meramente no momento da eleição, né? Eu não ia usar o termo eleitoreiro, mas nem dá mais para a gente usar isso, porque a gente já, todo mundo que me precedeu já falou de que esse momento histórico é a principal eleição das nossas vidas. Mas eu penso que, eu me lembrando ali do livro da Gênesis, no capítulo 18, tem um texto, os tempos são chegados. E é um texto que eu particularmente gosto muito, e eu tenho sempre falado nele, nesta oposição, neste momento em que as forças, elas estão de fato antagonizadas. E nesse embate a gente precisa ter um lado. Eu acho que esse é um dos fundamentos que a gente tem que colocar na nossa carta manifesto, né? Quer dizer, a gente precisa ter um lado, e esse lado, Allan Kardec nesse texto fala que é o lado dos progressistas. Ele diz textualmente, é o lado dos progressistas, das forças progressistas do seu tempo. Então, não necessariamente somente os espíritas, mas todos aqueles a quem a gente vai caminhar juntos, né? Que são aqueles que levantam a bandeira da solidariedade, da justiça social, né? Da democracia, do amor, da paz. Então, eu acho que esse é um fundamento importante para nós. E a segunda coisa que eu queria falar é uma questão pragmática mesmo. É como é que a gente vai desdobrar as nossas ações em ações cotidianas, face a face, no meio de uma campanha, para eleger os nossos candidatos a deputadas e deputados. E o nosso presidente Lula, é claro. Por quê? Porque a gente tem uma coisa que está muito assim no nosso, digamos assim, nosso jeito de ser, que é não fazer campanha dentro da casa espírita. E eu até entendo, outro dia eu sou professora e eu estava falando, eu nunca fiz campanha aqui dentro, mas todo mundo sabe em quem eu ia votar. Porque eu tinha um respeito pela pluralidade, pelo ambiente institucional, essa coisa toda, que eu acho que todo mundo aqui de algum modo tem. Mas a gente precisa talvez aprender como é que a gente faz isso face a face, conversa a conversa, chegando na pessoa, né? Indo naquele amigo, naquela pessoa indecisa e principalmente tentando divulgar o nome dos nossos candidatos. Eu acho que isso é uma questão para a gente pensar e planejar, né? Em como fazer. Cada um, eu acho que podia pensar uma ação depois em como fazer, né? O que fazer, como fazer, porque de fato a gente tem o Alex falou aqui, né, antes de mim, um ambiente conservador muito grande, mas além disso, do ambiente conservador, eu conheço muitos amigos espíritas que estão na militância. É a primeira vez que reuniram um coletivo espírita, que era um coletivo chamado Espíritas à Esquerda, e eu estava, quando eu vi aquele pessoal, e eu fui ler o nome das pessoas, era um congresso que eles estavam fazendo. Quase todas as pessoas que estavam lá eram homens e mulheres públicas, eram homens, inclusive, a maioria eram homens, por uma razão aí, né, que a gente depois pode aprofundar, mas eles estavam todos no governo Lula. Quer dizer, o governo Lula tinha muitos espíritas dentro do governo, e a gente não sabia, porque eles não faziam proselitismo, eles não estavam falando, eles não precisam, em cada canto que eu for, eu vou dizer, ei, eu estou aqui, mas eu sou espírita. Não, a gente não faz isso, porque a gente faz o testemunho da nossa vida, o que a gente faz é aquilo que a nossa ação cotidiana, né, que demonstra de fato quem nós somos.
Então, assim, nós somos muitos, apesar do ambiente espírita ser um ambiente conservador. Mas muitos amigos espíritas, eles são melindrados a não falar publicamente. Isso a Clícia também já falou, assim, é como se fosse uma coisa de fórum privado, etc. Só que a gente vai precisar desmontar isso. E a gente tem que pensar o papel político do espiritismo, o papel político do cristianismo e o nosso papel político como cidadãs e como pessoas que acreditam no espiritismo. Então eu acho que quando a gente pensa política, a gente está falando de um lugar, de um locus que é a esfera pública. Então a esfera pública é a esfera da convivência, a esfera dos embates, é esse lugar, a esfera pública. Então a gente tem que pensar que cada casa espírita, ela é também uma esfera, enfim, apesar de ser uma entidade privada, né, mas ela é um espaço de convivência. Então as dimensões políticas inevitavelmente vão chegar lá. Eu acho que para os dirigentes, para as pessoas que estão no comando, é mais difícil. Mas para a maioria de nós aqui não vai ser. Então eu acho que a gente deve pensar nisso pragmaticamente, no que nós vamos fazer. E atentar para os nossos fundamentos, para que a gente possa de fato derrotar o fascismo. E a gente conseguir colocar no Congresso, no Parlamento Estadual e na Presidência da República os nossos candidatos. É isso, gente. Bem, a gente encerrou as inscrições. Vamos falar, antes do Elber, eu vou passar só para o André. Elber, Eduardo, Fabrício? Essa ordem? Elber, Eduardo, Fabrício. Aí depois a gente passa para você cantar uma musiquinha. Viu, meu filho? Ei, gente, só uma coisa. Em relação à fala da Lídia, né? A gente já pode começar no dia 14 vindo e trazendo um amigo ou uma amiga. Aí o desafio, tá? Boa noite, eu sou André Ricardo, sou espírita, sou do gabinete da vereadora de luta Larissa Gaspar, que está inclusive pré-candidata a deputado. Muito se falou aqui da necessidade de eleger mulheres, então ela está nesse momento inaugurando um comitê lá na Praia do Futuro, Cajumar. Ou seja, está na luta, e eu vou deixar aqui a mensagem que pode contar com o nosso apoio. Dia 14 ela confirmou, ela vai estar aqui. Exato. E como eu sou espírita, né, inclusive eu gostaria de contar um pouco rapidamente a minha história, né? Eu venho da Igreja Católica, a Igreja Franciscana, e numa época que a teologia da libertação me ensinou muita coisa, mas eu me tornei espírita, mas nunca deixei a teologia da libertação. Porque eu acredito que nós estamos aqui para agregar conhecimento e evoluir. Então, um governo que é de destruição e morte não pode ser parâmetro para nenhum espírita, certo? Até fica assim, né? A gente vê alguns vídeos de algumas figuras eminentes da doutrina espírita, que eu admiro, né? O Chico Xavier, por exemplo, apoiou o Collor, eu não apoiei, já era espírita. Então assim, os apóstolos erraram. Então o mestre é Jesus, os outros ajudam na evolução, mas eles não dominam tudo. Então, na minha experiência como espírita, eu vejo que esse momento histórico é um momento de aprendizado, de discernimento, para que a gente possa discernir entre o fascismo, um governo destruidor de mortes, e um governo democrático, popular, que é o Lula. Tamo junto, companheiros. Prometo que serei breve. Ei, Elber, desculpa. Queria registrar a presença aqui do Carlos Vessel, secretário de Ciência e Tecnologia, que assumiu a pasta no lugar do Inácio para a candidatura. Muito bem-vindo.
E, gente, eu queria lembrar, nessa toada que o André estava trazendo, que nós temos uma expertise já desde cristãos, antes mesmo de sermos espíritas. Nós sempre soubemos lidar, de alguma maneira, com o medo e a reversão desse medo em alianças. Foi assim quando a gente só podia falar nas catacumbas. Foi assim quando um tal Saulo, que começou nos matando, se tornou um dos maiores dos pregadores. E se tornou motivo de orgulho, né, daqueles cristãos daquela época, inclusive sendo convertido. Foi assim que quando queimaram nossos livros em Barcelona, esse ato se transformou numa das maiores manifestações de apreço por aquele povo que, entre outras coisas, encontrou nos escombros um livro intacto do Livro dos Espíritos e foi devolvido a Kardec. E a espiritualidade disse para ele: olha, você pode até recorrer para que os livros não sejam queimados, mas isso se tornará um panfleto muito mais forte, porque as pessoas vão entender ou vão buscar por que aqueles livros estão sendo queimados e vão conhecer a obra. Até pouco tempo atrás, nós não podíamos sequer estar reunidos assim. Saímos há pouco da clandestinidade. Na Argélia, uma das colônias francesas, que foi só libertada em 60, também a massa de franceses que viviam ali naquelas colônias francofônicas, o medo da religião predominante era muito grande, que aquela pequena, né, manifestação de religiosidade cristã, essa nova manifestação de religiosidade cristã, tomasse o lugar da dominante. Não tomou, somou. Tá? Então, o que eu estou querendo trazer com isso, gente, é que 1 em cada 3 irmãos nossos de crença e de filosofia ainda votam, né, ou apoiam aquilo que é diametralmente oposto ao que falava o Cristo e muito mais ainda reafirmado na codificação. Porque foi trazido a Gênese, foi trazido, né, o Livro dos Espíritos, e a gente vai ver quando se estabelece com parâmetros aproximados, não totais, o que é o homem de bem, em cada uma daqueles parâmetros que são elencados para identificação. Para algumas pessoas a leitura desse texto ela é profundamente deprimente, porque você vê a que distância você está de chegar naquela condição. E quando chega ao final ele diz: isso não é nem tudo, é apenas uma parte. Então a gente tem ali um metro para calibrar como nós somos distantes ainda desse homem de bem. Mas o que é esse homem de bem que os nossos irmãos de outras religiosidades buscam? Porque, mais uma vez, eles têm medo, como tiveram das manifestações espíritas, como têm medo das casas espíritas. Por que tem medo daquele nordestino e daquela mulher que estiveram governando por 12 anos e não trouxeram nada do que hoje é trazido como discurso de medo, com medo do que não aconteceu? Então, a gente sim precisa dialogar com os nossos 1/3, né? 33% dos espíritas, com os nossos irmãos de outras crenças, dessa grande, vamos dizer assim, irmandade cristã. Tem medo do quê? Qual é o seu medo? Qual era o medo de Saulo quando ele foi tentar abater Estevão, que era um grande pregador? O que aquela nova doutrina ameaçava o mosaísmo? Nada. Hoje nós estamos enfrentando a mesma situação. Um medo irracional, injustificado, que mantém imóveis ou mobilizados no sentido oposto ao que diz o cristianismo e a própria doutrina, no sentido da morte, no sentido da agressão, da destruição, da eliminação dos povos de peles pretas, da eliminação das mulheres, da eliminação dos povos indígenas, da eliminação de um senso de Brasil, né? Instrumentalizados e aparelhados por ideias liberais de tomada do que a gente tem de mais valioso, e não é o verde e nem o preto, é o povo. Então nós precisamos fazer com que esse povo acredite naquilo que já viveu. Não é novo, já vivemos um novo tempo.
2002. 2022 não é 2002, não será fácil. O país é outro, o mundo é outro, os desafios serão aquilatados, porque a gente não vai pegar tanta destruição quando foi de 2000 para 2002. Mas a questão que eu deixo é, vai acabar tudo em outubro? Será que com o pensamento mágico a gente vai eleger um São Jorge que vai destruir o dragão? É assim que a coisa vai acontecer? Não. A gente vai precisar continuar trabalhando, porque 33% de espíritas e um outro tanto de cristãos não vão deixar de ter medo do desconhecido de uma hora para outra. Então não é questão de convencimento, são as novas alianças. Boa noite, pessoal. Eu vou tratar aqui umas questões um pouco mais práticas, assim, trazendo para o debate, né, que são um pouco desafios, né, que o comitê deve começar a encarar, né. Mas antes disso eu vou falar aqui em nome da candidatura negra do PT, Kim Lopes, tá certo? Me entrou na coordenação da campanha, junto com o Ebert, e eu consegui falar com ele, e ele garantiu que dia 14 está aqui para vir debater, né, na candidatura para deputado federal do movimento negro aqui do Ceará. Né? Fica o registro já para o dia 14. Acho que um dos desafios é a questão da comunicação. Nós perdemos, ainda estamos perdendo para o Bolsonaro nas comunicações. Certo? As redes sociais, eles dominam ainda, e nós precisamos cuidar muito bem disso. E de forma prática, eu quero aqui, inclusive, com a Clícia, né, que é dessa área, e oferecer a Rádio Atitude Popular, tá certo? Que eu tenho espaço na rádio, a Clícia também já está com a nossa equipe, para que a gente pense num programa dos espíritas, pelo menos uma vez por semana, desse coletivo, para a gente tratar as nossas questões numa rede de comunicação popular que a Rádio Popular ajuda a construir no Ceará, junto com a MST, com as suas rádios do interior, com rádios via a gente fazia as transmissões pelo Facebook, tá certo? Então, tudo isso nós precisamos potencializar a parte da comunicação, e ficar essa proposta para a gente discutir essa possibilidade. O outro desafio, que está até conversando com o Berval, é a questão da juventude. Né? Todas as atividades que a gente está indo até agora, a participação da juventude ainda é pequena. Então isso nós temos que dialogar para ver quais são as estratégias, tá certo, para essa questão da gente trazer a juventude, como vai fazer esse movimento. Eu coloco que a questão do comitê, o Ebert já tocou um pouco nisso, eu considero que é fundamental nós espíritas, certo, ajudarmos nesse processo que eu chamo um novo ciclo de organização de base, tá certo? Nós tivemos as SEBs, né, foi todo um trabalho que foi feito, mas a mudança do capitalismo, a mudança do mundo do trabalho, tá certo? O movimento sindical com muitas dificuldades. Então nós precisamos pensar a organização popular de base, tá certo? E a questão do poder popular. Nós não podemos fazer uma disputa política sem discutir a questão do poder popular. Então nós estamos deixando de lado, como se não fosse uma disputa de poder. Existe uma disputa de poder. Então nós temos que fazer essa discussão com base na doutrina, como que a gente vai construir esse poder popular. Né? E que modo nós podemos, a partir dos comitês, fazer esse trabalho direcionado para esse conjunto que precisa estar fortalecido para as eleições, mas principalmente para poder valer um projeto popular. E aqui, eu quero até, o Carlos está aqui, o Inácio, secretário, eu sou do serviço público, trabalho nessa área, nós também precisamos nos envolver na formulação do plano de governo que vai ser disputado. E temos que discutir também a questão estadual. Eu sei que é melindrosa, né? Mas nós precisamos discutir, não precisamos fechar uma questão sobre isso, mas precisamos avançar na discussão qual é o modelo de desenvolvimento do Ceará, que foi até agora, e que modelo de desenvolvimento, do que nós podemos incidir politicamente para melhorar esse modelo do Ceará. Porque aqui, pessoal, vai ser um epicentro de situações políticas bem críticas, tá certo? Imagine se já tem a candidatura do Ciro e se o Tasso é o vice da Tebet. O Ceará, então, nós vamos ter uma situação, gente, muito complicada no Estado. Então, nós precisamos fazer o debate. Não adianta a gente botar isso embaixo do tapete. Temos que fazer o debate.
para ver como isso na campanha vai ser equacionado. Então são esses desafios que eu coloco para a gente maturando, né, e fazendo as discussões necessárias para a gente poder ter uma posição coletiva em relação a esses pontos. Obrigado, pessoal. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Fabrício, eu sou do Coletivo Gerações. Eu sou um homem não negro, não trans. Eu sou da classe média, eu estudei em escola particular, então eu sou um privilegiado, né? E eu acho que é importante a gente dimensionar que essas lutas, embora possam reunir forças muito importantes na nossa sociedade, elas têm intensidade de vivências diferentes. E a gente precisa ir ao encontro dessas vivências, né? A minha história na militância, ela começa lá na década de 80, a gente apoiou a Maria Luísa, né, para a prefeitura. Depois eu me aproximei do pessoal do PART, e aí eu queria lembrar aqui a companheira Rosa da Fonseca, e uma salva de palmas para ela, sabe? Porque a companheira Rosa da Fonseca, muitas andanças que eu tive com ela, assim, nas escolas, na época do Sindiúti, companheiros como a Fran, que hoje está lá no PSOL, né? O Roseno também. Não, o Roseno está no PSOL, né? mas eu conheci o Afrânio lá, né? E assim, era uma discussão tão interessante, tão profunda, e eu queria trazer também um pouquinho disso. Às vezes parece abstrato para uma boa parte das pessoas, e eu às vezes me sinto assim um pouco estranho de trazer, até porque parece também um pouco de elitismo. Mas a gente precisa compreender o que é que acontece, né? Eu estava numa pizzaria, minha filha tem 22 anos hoje, ela olhou assim para um supermercado e viu na parede transparente, né, de vidro, a pessoa passando lá suas compras no cartão sem passar pelo caixa. Aí, cadê o caixa? Não tem, né? Não tem o caixa, ele não é necessário, ele é dispensável, né? Então a classe trabalhadora, que foi a classe que foi capaz de dar a formação da estrutura do capitalismo, porque não existe a formação do capital sem a força de trabalho, até hoje foi assim, começou a ser dispensada. E com esse grupo da Rosa da Fonseca, a gente entrou em contato com essa compreensão e com essa crítica, que é uma crítica radical. E ela é uma crítica radical não é porque ela é extremista, mas é porque ela nos leva a entender que há limites concretos para essa sociedade que a gente está vivendo. Até para o fetichismo, até para a mentira, para tudo isso há limites concretos. E o filho dessa estrutura mentirosa é a barbárie. E se a gente não compreender isso, a gente também não vai montar uma defesa e um contra-ataque em relação a isso. Nós estamos vivenciando uma época em que a tecnologia e a ciência se inseriram no processo produtivo de uma forma assim avassaladora. Então o trabalhador está sendo dispensado, era o que Marx chamava de lumpenproletariado. Então não tem essa figura. A figura está sendo cada vez mais dispensada. E aí a gente pensa, se os movimentos sociais foram montados todos com base nisso, porque é a força sindical, os movimentos do século XX, foram todos baseados nessa ideia, na ideia da teoria da mais-valia, da exploração do trabalho, e que agora nós temos, na verdade, que denunciar a existência de um valor, de que o produto da riqueza humana seja um produto fetichizado, que minta, que substitua a vivência por uma sociedade espetacularizada, quer dizer, por um tipo de gozo que não tem a ver com as trocas humanas, com trocas sinceras de afeto, mas o afeto, entre aspas, ele é contorcido e transformado numa forma mercadoria também. Então, assim, pessoal, eu acho que eu continuei sendo um pouco abstrato, mas eu queria dar um pouco desse recado, porque eu acho que é importante a gente ter um momento de aprofundamento. Em todas as épocas dos movimentos sociais do século XX, a classe trabalhadora foi capaz de conduzir esse debate nesse nível. Muitos pensadores surgiram através desses debates. E é preciso que a gente não perca o fio da meada, que a gente não perca essa condução teórica também de aprofundamento, para que o movimento de luta e o sujeito que enfrenta o capital e a barbárie que é filha do capital precisa ser um sujeito que compreenda o que está acontecendo, né? Então vamos em frente, vamos eleger um parlamento de esquerda, de mulheres, de negros. Maravilhosa iniciativa da candidatura múltipla, foi uma coisa assim linda que aconteceu, né? Foi uma coisa assim que
quando eu vi pela primeira vez, eu acho que foi a passada, foi a nossa cara, né? Foi uma coisa assim ímpar, né, gente? Parece assim que realmente é uma oportunidade de florescer algo novo. E aí a gente tem que apoiar tudo isso e apoiar todos os candidatos de esquerda, como o Inácio falou, e construir realmente a retomada da democracia, porque até o debate nesse nível não vai ocorrer se a gente não retomar em primeiro lugar a democracia. Então, Lula lá, parlamento de esquerda, vamos em frente. Beleza. Gente, o Tarcísio vai se organizar aqui, vai cantar 2 musiquinhas, depois a gente vai encerrar com mais uma música com a Márcia, e eu espero que vocês fiquem até esse finalzinho, porque a última música dela, alguém me disse que vai ser um jingle do Lula. Mas eu queria só dizer uma coisa, enquanto o Fabrício se organiza. Quer um exemplo concreto do que o Fabrício acabou de falar? O fascismo. O fascismo tem como estratégia aniquilar as conquistas trabalhistas, as conquistas sociais. É por isso que o fascismo vem ampliando o seu alcance no Brasil e no mundo. Então, quer uma coisa concreta do que o Fabrício acabou de dizer? As perdas que aconteceram nas reformas trabalhista e previdência. E a iminência de uma reforma administrativa que está aí. Que Lira, o Arthur Lira, deputado, presidente hoje na Câmara dos Deputados, diz que ainda vai colocar este ano para votação. Quer mais exemplos concretos do que o Fabrício falou? Pessoas comendo lixo hoje. Então tem muitos, e não tem muita coisa, Fabrício. Sua fala foi ótima, perfeito, e Rosa da Fonseca presente. Eu estou trabalhando, arranjei o serviço. Tudo bem.